Compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida da palavra, que tem tudo a ver com esse momento de batismo. É uma parábola de Jesus, que está lá em Lucas 15, se você quiser acompanhar aí. Se você está sem sua Bíblia, nós vamos projetar aqui o texto, você pode seguir. Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler uma parte agora, depois, ao longo da reflexão, nós vamos lendo o resto. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Um pouquinho mais. Diz assim a palavra, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. A gente vai ler por enquanto até aqui, mas a parábola não termina aqui. A parábola não termina dessa forma. Ela ainda vai falar da reação do pai e ainda vai falar da reação do filho mais velho, que ficou, né? Ok? E sobre isso nós vamos falando ao longo da reflexão. Queria que a gente orasse, e o nome que a gente está dando para essa nossa reflexão é a parábola dos perdidos, dos filhos perdidos. É mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mas esse nome não é citado por Jesus em nenhum momento na parábola. É um nome que se deu, mas é interessante, porque se você olhar no dicionário o que significa pródigo, pródigo é esbanjador. Faz sentido. Mas pródigo também pode ter outro sentido, de ser extremamente generoso. E de repente deveria ser a parábola do pai pródigo, e não do filho pródigo, não é? Mas no fundo, Jesus vai contar, e a gente vai explicar isso rapidamente depois, ele está falando de 2 filhos. E isso tinha a ver com um contexto. Um filho que saiu e um filho que ficou dentro. Mas os 2 igualmente perdidos. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos, porque até aqui o Senhor esteve conosco, e essa festa é linda, Pai. E essa palavra vai dizer que tem festa nos céus quando isso acontece. Por isso nós te louvamos, te agradecemos. E peço que não seja eu aqui, falando, que possa tocar os corações, mas o teu Santo Espírito. Abre corações, abre mentes e ouvidos e faz a obra que o Senhor já planejou em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria começar, vou separar aqui, não é nem parte, só para a gente ir conduzindo essa parábola. É uma das parábolas maiores, assim, em termos de extensão, que Jesus contou, e uma das mais profundas também, e muito romântica até, muito legal. Ela tem um público-alvo, e esse público estava em torno de Jesus. Os primeiros versículos do capítulo 15 dizem assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, se você não tem muito costume de ouvir esses termos aí, né? Publicanos, pecadores, do que ele está falando, né? Publicano, só para fazer rápido aqui, era como os fiscais do imposto de renda, né? Da Receita Federal. Só que da Receita Federal, não do governo judeu, e sim do governo romano, ou seja, o governo
impositor, aqueles que tinham entrado e sugavam todo o dinheiro. Então imagina, os judeus que trabalhavam para eles eram odiados, né? Era gente que era bem complicado. E pecadores aqui, ele está falando de gente de todo tipo, mas que não era religiosa. O povo das ruas, que vivia sua vida sem se importar muito com Deus. Talvez você se identifique com esse tipo de caracterização, né? Mas é interessante que Jesus parecia ter uma atração especial para esse tipo de gente. Eles não tinham problema de estar perto de Jesus, de escutar as palavras de Jesus. E é interessante porque eles podiam ser, logicamente, desafiados pelas palavras de Jesus, porque Jesus nunca adorou a pílula, não é? Ele falava o que tinha que dizer, mas eles não se sentiam agredidos pela palavra dele. E que você não seja também, não se sinta agredido hoje pelas palavras que são ditas por Jesus. É Jesus que estava contando essa história, né? Mas além deles, esses publicanos e pecadores, fala aqui dos fariseus e mestres da lei. Eram os religiosos da época, eram os caras que mandavam na época lá, porque teologia e governo se misturavam em Israel, né? Então eles olhavam para Jesus, né? E não é que eles estavam tão interessados em Jesus, mas eles estavam sempre, quando Jesus estava falando, tinha algum representante deles lá. Porque eles não estavam querendo aprender, mas estavam interessados em encontrar alguma falha que eles pudessem criticar. E por isso é que eles estão criticando. Quem é esse cara? Eles não conseguem entender a lógica de Jesus. Falar com essa gente, né? Falar com esses que não são religiosos. Mas Jesus, uma vez, Jesus responde para eles dessa forma aqui. Isso está lá em Lucas 5, um momento que eles criticaram da mesma maneira, e Jesus falou isso, né? Falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso é uma palavra muito difícil, né? Porque ela é profunda. Não sei se você concorda comigo, existem algumas doenças, alguns vícios, que você só consegue ser ministrado, partir para um processo de cura, de tratamento, quando você reconhece que está enfermo. Isso é o problema, por exemplo, do alcoólatra, ou do alcoólico, né? Ou de algum vício. Aconteceu na Cracolândia esses dias aí, a gente acompanha, né, que a Cracolândia sumiu. O que aconteceu com a Cracolândia? Verdade ou não, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas aumentou muito o número de viciados que procuraram atendimento, talvez porque secou a fonte, né? Para eles comprarem lá o crack, alguma coisa assim, e eles buscaram recursos. Então, a partir do momento que eles buscaram, eles puderam ser tratados. Mas enquanto tinha fartura, eles não queriam saber, né? Vamos combinar? Quando a gente está na festa, no oba-oba, pensar nessas coisas é perda de tempo, né? E Jesus queria justamente que eles pensassem. Por isso, desta vez aqui, nesse momento, ele resolve contar 3 parábolas. Ele contou da ovelha perdida, bem conhecida, né? Quem é o homem? Qual de vocês, se perderem 100 ovelhas e perder uma, não vai buscar aquela até e vai celebrar quando encontrar? Da dracma perdida, a moeda preciosa, a mulher tinha 10, perdeu uma e vasculhou dentro de casa, tudo, ou seja, a moeda perdida dentro de casa. A gente falou disso no Dia das Mães. E a final das parábolas foi desses filhos perdidos, que Jesus chega aqui. É interessante a gente imaginar que todas elas aqui, todas as 3 parábolas, falam de perda, de busca incessante e de celebração no final, ok? Mas nessa última aqui, ela tem uma nuance, ela tem um detalhe especial. Porque uma coisa é você ir num lugar, pegar uma ovelha, jogar a ovelha nas costas, como a primeira parábola fala, e você vai, põe ela no cercadinho, fica aí. Mas com gente não dá para fazer assim, né? Então, esse pai, ele não saiu atrás da ovelha que desgarrou, do filho que saiu. Ele teve que confiar naquilo que ele tinha feito, no que ele tinha plantado no coração daquele filho. E ficou orando a Deus, falando: um dia vai frutificar. E esse filho vai cair em si. E esse filho vai voltar. Disso se trata a história do filho pródigo. Mas tem outras coisas, como nós vamos ver mais para frente, ok? Então, o drama da parábola. Estou me antecipando aqui, perdão. O drama da parábola é um pai que tem 2 filhos.
Jesus não colocou outros elementos, a mulher, a esposa, a nota, o cachorro, esquece. Foco naquilo que ele queria dizer. O pai com esses 2 filhos. Uma família de muitas riquezas, tudo indica. Certamente todos viviam em uma vida confortável, mas o filho novo, o mais novo, estava aflito, estava ansioso. Ele que era herdeiro, e pela cultura judaica, o filho mais velho recebe 2/3, para quem tem 2 filhos, lógico, se tiver mais, a conta é outra, né? Mas um casal que tivesse 2 filhos, o filho mais velho, o primogênito, recebia 2/3 da fortuna, e o mais novo 1/3, portanto, era garantido. Mas qual era o problema desse menino? Ele queria já, ele queria viver já, ele queria sentir a vibe. Uhul! Ele queria ir para a galera. Então, por que o pai demorava tanto para morrer? O que a gente pode concluir aqui? Que, na verdade, ele queria as bênçãos do pai, mas ele não queria o pai. O pai não importava para ele. A gente pode dizer, então, que o pai, no fundo, estava longe do coração desse filho. Não tinha espaço no coração dele para o pai. Tinha espaço no coração dele para o dinheiro do pai, para a fortuna do pai. Mas o pai, se ele morresse, era bom que ele pegava já. Mas ele ousa fazer um pedido. E aí eu gostei dessa imagem aí, não sei se dá para ver direito, o cara chavecando mesmo ali, né? O famoso somebody love, né? Então, ele ousa, e ele chega para o pai e fala: pai, quero a minha parte da herança. Quero a minha parte. No coração dele, portanto, não havia espaço para o pai, como eu já disse. E então, eu acho que a gente pode imaginar o que isso significa, se a gente pensar na nossa vida com relação ao Pai Celestial. A gente está muito entretido, tem muita coisa. Trabalho, escola, clube, televisão, política. Pensar em Deus. Mas o pai, segundo a cultura, ele podia ter se revoltado com aquela coisa, e segundo o costume, ele podia deserdar o filho e falar: você quer tudo? Você não vai ter nada. Ou então até apedrejar. Olha, o Antigo Testamento fala dessas coisas, tá? Mas aquele pai, ele decide ao contrário, ele decide não se opor, não opor resistência. E o texto acaba dizendo que aquele pai, então, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O pai repartiu. Deu os 2/3 para o outro filho? Provavelmente, a gente não sabe, mas eles moravam juntos, eles continuaram ali na casa. Então, isso foi o que aconteceu. Mas Jesus segue dizendo, então, que aqui, não muito tempo depois, aquele filho reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. Ou seja, eu não quero nem ficar perto, eu não quero nem visita. Sabe aquela distância suficiente que chega no domingo, você tem que comer macarronada na casa do pai e da mãe? Né? Ele não queria isso. Ele queria viver a vida dele, longe, totalmente separado. Tá? E ele foi para a terra distante, para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A versão que a gente segue aqui, a Nova Versão Internacional, usa esse termo, né? Irresponsavelmente, que dá para a gente entender bem. Ele acabou perdendo tudo. As versões mais tradicionais, a ARA, né, Almeida, Revista e Atualizada, ela usa dissolutamente, uma palavra que a gente não usa no dia a dia. Né? Mas é interessante, porque ela forma viver de uma forma desregrada, de uma forma destrutiva, de uma forma que dissolve tudo. Sabe essas pessoas que tudo que toca desmancha? Conhece gente assim? Tem gente que tudo que toca vai bem e vai para frente. Tem gente que tudo que toca parece que começa a dissolver. E é um pouco essa ideia do viver dissolutamente que estava ali, tá? Ou a gente poderia dizer no popular, vivendo como se não houvesse amanhã. Mas o problema é que o amanhã sempre chega, trazendo suas consequências. Né? Então, depois que gastou tudo, eu vou aqui então abrir. A partir daqui começa um processo de arrependimento na história. Tá? Sofrimento costuma ser uma excelente escola, sabe? Não sei se você tem sentido isso. Existe uma coisa que você pode fazer: está doendo, está sofrendo, está faltando grana, a doença chega, você pode se revoltar com Deus. Se eu for encontrar um culpado nas pessoas, é você que é culpada. O problema foi meu pai, que não tinha dinheiro, e eu tive que trabalhar com 14 anos, e eu posso me pegar nisso e viver uma vida desgraçada, chata,
que todo mundo quer fugir de mim, ou encarar isso como alguma coisa Deus quer me dizer, quer me mostrar através disso. Então, quando estamos na base de só alegria, eu já disse, né? Parece que é desperdício pensar. Mas quando as coisas começam a complicar, é momento da gente realmente refletir na vida. E parece que foi isso que aconteceu nesse caso. O texto, a partir do versículo 15, diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ou seja, a crise que aconteceu não foi culpa dele. Vamos combinar? O que vai acontecer com a economia do Brasil? A gente tem muito pouco a dizer e fazer sobre isso. É óbvio, né? Mas quem se prepara na hora da crise tem como pelo menos remediar. Se você está na base da cigarra e não da, né? Lembra da parábola lá? Da cigarra e da formiga. Formiguinha trabalhando, se acontece uma crise, ela tem. A cigarra vai para a galera. Quando vem a crise, não tem um vintém, né? E foi o que aconteceu com esse moço aqui. E aí, o que é que sobrou para ele? Trabalhar com porcos. Não sei se você sabe, também a gente não precisa gastar muito tempo para isso, porco para o judeu, e vem lá do Antigo Testamento, não vamos aqui levantar nenhuma tese, é um animal imundo. Né? Lógico que os porcos do passado não são os porcos de hoje, né? Bonitinho, lavadinho, você vê aquele porcão branco, né? Bom, né? Mas, naquela época, para o judeu aquilo era imundo. E você lidar com porcos, pior ainda. Né? Então era muito degradante. Jesus usa os porcos aqui mesmo para chocar aqueles religiosos que estavam escutando a história, né? Para ver o grau de degradação desse moço, até onde ele desceu. Mas aí fala assim, 16 fala, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu não sei se você já viu, uma vez eu pus isso você põe lá no Google, imagens do Google, para ver o que é uma alfarrobeira. São umas vagens enormes, assim, seco, um negócio. Fala, meu Deus, como alguém pode ter apetite para aquilo? É porque a fome era realmente desesperadora daquele rapaz. Então, começa a cair a ficha. Versículo 17 fala, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele reconhece que sua vida era bem melhor com o pai, embora ele não reconhecesse. Né? Ele querendo ganhar a vida, ser feliz, acabou perdendo as coisas mais preciosas, que estavam tão perto dele. E ele não reconhecia. Não tinha espírito para ver aquilo. E que nem se dava conta. Então, ele se arrepende. É difícil avaliar o grau de arrependimento dele. Pode ser fala, eu estou aqui, estou sofrendo, lá que o meu pai era melhor. Mas aparentemente, realmente, ele foi tocado. Aquilo entrou no coração dele. E ele, pelo menos, teve um sentido prático. Ele tomou uma resolução, que isso está nos versículos seguintes. Ele fala assim, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja bem, primeiro, ele reconhece o pai como pai. 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 Ele reconhece a sua filiação. Ele sabe de onde ele saiu. Ele reconhece o erro também, que ele fala, pequei. Ele não falou, pai, eu fui irresponsável. Pai, eu me distraí. Não. As coisas têm um nome e são definidas pelo nome. Foi pecado o que ele fez. E ele falou, pequei contra ti. E aí, mais ainda, ele reconhece o efeito e as consequências do seu pecado. Né? E ele fala que não sou digno. Não sou digno. Não se enganem, o pecado sempre tem consequências. E esse caso ficou bem claro. E aí ele fala, trata-me então como um dos seus empregados. Rendição. Pai, cara, só me deixa aqui, só me deixa viver contigo de novo. É interessante que aqui aparece ele de joelhos. Eu imagino realmente esse homem de joelhos, pelo menos de coração. Coração de joelhos. Né? E a gente poderia dizer que há mais nobreza num homem de joelhos do que 100 que não se curvam diante dos motivos mais evidentes. Mude
comentarista cristão, fala que o cristão de joelhos vê mais e enxerga mais longe do que o filósofo na ponta dos pés. Quando a gente está de joelhos, a gente enxerga muito longe, porque a gente enxerga pelo coração de Deus. Aí a gente enxerga o que Deus quer que a gente enxergue. Joelhos se dobram diante de Jesus, que se dobram, estão preparados então para reconhecer a sua enfermidade e serem curados. Amém? Mas para reconhecer isso precisa de humildade. Esse foi o processo de arrependimento daquele filho. Mas a parte que a gente não leu, a partir daqui a gente não leu antes, o pai tem uma reação quando esse filho volta. E a gente pode imaginar um monte de coisa, né? Que seria normal. Tá vendo? Eu te falei! Eu te falei que ia acontecer e tal. Não. Qual foi a atitude do pai? Versículo 20 fala para a gente que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Ver o filho voltando foi suficiente para aquele pai. Simples gesto, para ele, representou tudo. Ele vê o filho ali vindo, cabisbaixo. Toda a paciência da espera, o amor e o perdão se tornaram presentes e evidentes ali, na reação que ele teve. Assim como nosso Pai Celestial. Ele espera esse dia da nossa volta. Eu não sei por onde você anda. Se você anda por terras distantes, ou se você está muito próximo dele. Mas existe uma coisa que ele sente e ele espera: que a gente abra o nosso coração. Talvez ele, para olhar aquele filho vindo, ele viu o filho vindo com o coração aberto. Aquele coração que estava tão fechado antes. E isso mudou tudo. Como é que o texto segue? Fala, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele tinha determinado isso no coração. Eu vou voltar para o meu pai e vou falar isso. Mas o pai, ele começa a falar e o pai já para ele, já estava tudo dito. Ele não precisava mais ver nada, é como se tudo já tivesse dito. E aí o pai então age. Versículo 22 fala, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ele não quis esperar mais nada, ele se apressa em devolver o filho para tudo aquilo que ele tinha antes de ter pecado, antes de ter saído, antes de ter se perdido. Ele devolve para ele a identidade, a roupa, mostra isso, fala, você não é um indigente, você é da família. E um filho dessa família não anda sem roupa por aí, com roupa rasgada, roupa suja. Trouxe a roupa, a melhor roupa para o filho. Também devolve a dignidade. O calçado significa isso. Quando os escravos andavam descalços, os filhos andavam calçados. Então aquele pai teve essa preocupação de calçar o filho. Mas ainda, ele dá uma coisa, ele dá um anel, coloquem um anel em seu dedo, e esse anel representa a autoridade, que todos nós, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos, mas muitas vezes a gente não reconhece, e não sabe usar. Aquele anel, para fazer negócios em nome da família. Lembra da parábola de Jesus, dos talentos? Que manda os filhos, os servos, para fazer negócios em nome dele, é como se desse um anel para eles fazerem em nome de Jesus, amém? Então, é um pouco que está aqui. Então, essa autoridade foi dada, autoridade para fazer negócios. E então isso representa cura e restauração, quando a gente volta para o Pai. Mas o Pai ainda disse, disse aos seus servos, eu já li o versículo 23 aqui embaixo, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Esse novilho gordo aqui é um bezerro que toda a família de posses, talvez aconteça aqui no Brasil. Eu não tenho muita proximidade do mundo rural hoje, eu já trabalhei com isso no passado, mas é normal que quem cuide com gado e tudo mais tenha aquele novilho especial que fala, aquilo lá
no filho, no dia do batismo do meu filho, ou no dia do casamento da minha filha, vamos abrir aquele boi lá e vamos fazer festa, né? Esse é o conceito aqui, né? Um bezerro que era cevado para esses momentos. E ele fala, vamos comemorar, uma celebração. E aqui a gente pode ver uma semelhança de novo com todas as outras parábolas, certo? Toda recuperação, toda restauração resulta em festa nos céus. E é interessante que no começo do próprio capítulo 15, quando Jesus fala da primeira parábola, no versículo 7, diz assim, dá para ler daí? Será que a gente consegue ler juntos isso aqui ou não? Quem tiver boa vista aí? Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Festa nos céus. Festa nos céus. É isso que está acontecendo hoje. Para ser mais preciso, eu tenho que ser honesto. Talvez a festa, hoje é só uma confirmação. A festa aconteceu naquele dia que Alice orou. A festa aconteceu naquele dia que o Mateus chorou no quarto dele, orando ao Senhor. A festa aconteceu no dia que a Cris aqui, no curso do cuidado da alma, tomou uma decisão por Cristo. Entende isso? Mas aquele pai queria comemorar isso, junto com todos. E por quê? Por que ele quis fazer isso? E aí o versículo aqui, versículo 24, desculpa aqui, falha não era para aparecer já aquele branquinho, mas tudo bem, né? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Estava morto? Como estava morto? Estava morto espiritualmente, negando o papel que Deus tinha reservado para ele desde sempre, nesta vida e para a eternidade. Mas naquela volta representava o renascimento dele, o nascer de novo que a Bíblia fala. É entender que Deus, quando nos criou, nos deu uma identidade planejada, pensada, para que a gente pudesse seguir de acordo com ela. Mas quando a gente está por aí, olhando para as moitinhas da vida, aquelas coisas que nos parecem tão legais, de vez em quando a gente abre, desvia daquele destino que Deus tem para a gente. Por isso ele fala de morto. A Bíblia fala disso. Esse texto de João 5, 24 é Jesus falando. Diz assim, eu lhes asseguro, esse do branquinho aqui, né? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele não está falando da morte física. Ele não está falando da vida física. Ele está falando da vida espiritual, daqui para a eternidade. Amém? Tem uma última reação que Jesus traz na parábola. Tem muito a ver com as pessoas que estavam vendo ele, os religiosos. Mas é muito importante para nós hoje. Todos aqueles de nós que um dia já passamos pelas águas, como eles passaram hoje, né? E o versículo 25 fala assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O irmão ter voltado era legal, né? Mas ele olhou tudo aquilo lá e falou, precisa tanto fazer uma festa, porque esse safado voltou? E matar ainda mais o novilho gordo, esse novilho que a gente estava cevando há tanto tempo, para uma ocasião especial, essa ocasião é tão especial assim, né? O versículo seguinte fala, né, que o versículo 28 fala, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Duas coisas aqui, né? Encheu-se de ira. Isso é um traço clássico da alienação. Ficar estritamente irado por alguma coisa que escapa do seu controle. Sabe essas pessoas que gostam de controlar tudo? Tudo direitinho. Alguma coisa sai fora daquilo que a pessoa está controlando, né? Vira o mundo, joga o caminhão, o balde de limão em cima das pessoas, né?
E foi o que aconteceu. Fica extremamente irado. O pai, mais uma vez, demonstrando uma paciência e grande amor por aquele filho, sai para conversar com ele, para arrazoar. Numa clara demonstração que o amor dele não era dedicado só ao filho mais novo, o filho rebelde, e sim a esse também. Mas a resposta do filho surpreende, pelo menos deve ter surpreendido muito ao pai. Ele diz assim no versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho, nem um cabrito, para que eu festejasse com os meus amigos. Como um escravo, numa casa com tudo do bom e do melhor. Ele não era filho, não é? Esse é um outro traço de alienação, obediência mecânica e sem alegria, sem entender e, logicamente, sem participar do propósito da tarefa, qualquer que seja ela. Muitas vezes a gente faz coisa na igreja, por exemplo, olha a festa que a gente está tendo aqui, né? Algumas pessoas ao longo do caminho a gente teve que pedir coisa, faz isso, faz aquilo, doa dinheiro, faz alguma coisa. Tem gente que vê com alegria, participa do propósito, e tem gente que vê aquilo, pô, de novo? Entende a diferença? Alienação. Veja como é interessante. A gente pode dizer que no coração do filho mais novo não havia espaço para o pai. O pai estava, portanto, fora do coração daquele filho mais novo. Mas no filho mais velho também não havia espaço para o pai. Pelo menos não para um pai amigável e generoso. Talvez para ele, aquele pai era um pai chato, austero, ou um chefe, que ele tinha que dever obediência para poder usufruir depois da fortuna, né? Ou um ditador. Portanto, o pai também estava fora do coração do filho mais velho, daquele religioso, do moralista. Por isso a sua queixa. Ele fala: nunca desobedeci. Nunca desobedeci. Veja, o mérito próprio. Eu venho no culto todo domingo. Eu dou o dízimo direitinho. Eu participo de todos os eventos da igreja. Deus tem que me abençoar. Ele me deve. Ele me deve. Quem pensa assim, está tão longe do Pai quanto aquele que saiu. Por isso Jesus trouxe esse filho mais velho aqui para a história, né? Ele sentiu-se no direito de questionar o pai, de jogar na cara dele que ele nunca tinha dado para ele nem um cabrito, que ele merecia aquele novilho, mas pelo menos um cabritinho ele já ficava contente, né? Esse é o grande problema das obras, da religiosidade, que infelizmente está dentro das igrejas. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. É engraçado que o texto não fala de prostituta, né? Isso foi a interpretação dele. Pode ter acontecido? Pode. Mas foi a interpretação dele. Ou seja, ele já colocou tudo de mal ali nas costas daquele filho e, né, apontou o dedo e a metralhadora. Então, moralismo, falta de perdão, mais dois traços bem comuns dessa alienação. Mas havia uma coisa que ele não tinha percebido, e talvez você que está aqui hoje também ainda não tenha percebido. A parábola acaba de uma forma assim tão... é um corte reto, né? Acaba com esse versículo, e diz assim: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Note que tudo que o pai ofereceu para o filho mais jovem, por ter voltado, então, identidade, dignidade, autoridade, já era prerrogativa desse filho. Ele não precisava que o pai desse nada para ele, já estava tudo ali. Era só pegar e usar. Ele não era escravo, ele era filho, né? Tem uma passagem de Jesus, em João 8:32, essa daqui, fala assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Você creu no Senhor Jesus? Ele é teu pai,
Você é filho. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você não precisa viver mendigando. Ele te deu, é dele. E é teu, é nosso. Amém? Aquele filho não tinha entendido isso. Jesus, com isso, estava querendo ensinar aos religiosos, que estavam ali escutando, aqueles fariseus e os mestres da lei, que o criticavam, que todos nós, o que precisamos é viver na presença do Pai, desfrutando de todas as suas bênçãos. E não viver uma religiosidade seca, sem alegria, sem poder, com Jesus fora do nosso coração. Amém? Não sei como você tem vivido. Você está aqui, talvez fale, não, eu fui batizado lá em... Se eu tivesse que dizer isso, fui batizado, nem lembro o ano, meu Deus, faz tanto tempo, né? Muito tempo. Mas eu vivi todos os dias sem a síndrome do irmão mais velho? Eu acho que não. Infelizmente. Infelizmente. Todos nós precisamos prestar atenção. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Jesus está no nosso coração? Eu falei que era o último e não era, tem mais um, 32. Fala assim: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Interessante que o pai responde paciente e generosamente ao filho mais velho, como Jesus talvez estivesse fazendo aqueles religiosos que estavam ali criticando ele. Sua própria generosidade, deixando claro que a restauração do seu irmão mais novo era digna de ser celebrada, especialmente pelo fato de que a não restauração representa morte espiritual e morte eterna. É como se ele dissesse: não poderia ser de outro modo, a gente tinha que festejar, a gente tinha que fazer festa, por isso a gente está aqui para fazer festa hoje, amém? Então, dessa forma, Jesus ilustrou o valor da redenção da alma humana, o que provoca tanto júbilo em Deus. E por isso ele está aqui. Este é o amor de Deus pelos perdidos, que justifica plenamente a vinda de Cristo a este mundo, a fim de buscar e salvar o perdido. Não importando se ele está fora da igreja ou se ele está dentro da igreja. Eu queria terminar aqui com uma parábola, com algumas coisas aplicadas. A gente conseguiu até que acabar em tempo bom, né? A parábola aplicada. E eu queria fazer aqui uma pequena provocação. A primeira delas, uma afirmação. A restauração de ambos os filhos sempre foi e sempre será o anseio do Pai Celestial. Amém? Não importa onde você está. Não importa se no teu coração fala: eu não quero saber de igreja. Não importa se no teu coração fala: eu já participei muito tempo de uma igreja e a igreja me magoou e eu não quero mais saber. Ou se você fala: eu quero esperar um sinal especial para que eu possa crer. Ou se você está dentro da igreja, mas Jesus está fora. Eu queria que você entendesse a profundidade, por isso eu repito tanto esse texto. Apocalipse 3:20. O que fala? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você percebe que você pode passar a tua vida inteira dentro da igreja, vindo todo domingo, participando da ceia, dando dízimo, participando de eventos como esse. Quando canta o louvor, põe as suas mãos, faz todo aquele, né? E Jesus está fora do teu coração. E você vive uma vida religiosa. E é importante que eu te diga, se você não sabe disso, o cristianismo não é uma religião. Ela se tornou uma religião por causa da nossa vagabundice, perdão, dizer o termo. O que Jesus, ele nunca quis uma religião. Deus quer um relacionamento de pai com seus filhos. E Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho, não esse. Jesus é que deu o caminho.
Jesus contou a história desse irmão para que alguém pudesse, ao longo da história, poder fazer a conexão. Falar, esse irmão mais velho aí sou eu. Mas Jesus é o grande exemplo de irmão mais velho. Aquele que se doou. Aquele que perdoou. Aquele que deu seu sangue por mim e por vocês. Amém? Então eu queria fazer uma brincadeira aqui, que eu vi de um pastor, achei muito legal. E eu acho válido para nós hoje aqui. Imagina o dia seguinte da festa. Ok? Foi a festa, comeram aquele, devia estar bom, o novilho lá, né? Será que tinha picanha? Aquela picanha especial. Comeram tudo, tomaram do melhor vinho, aí foram dormir. Na manhã seguinte, o filho mais novo acorda, com a sua roupa já, vestido, dentro de casa, vai para a cozinha, e aí de repente vem o pai. E aí ele olha para o pai, e eu queria que você respondesse para mim, o que vocês acham? A partir de toda essa experiência que ele viveu, o pai estará dentro ou fora do coração desse filho? Dentro, né? Se esse pai chegava para ele, filho, olha, eu precisava que você me fizesse esse negócio, você me faz. Ou se ele falasse, filho, eu queria que você deixasse de fazer isso, você poderia deixar? O que vocês acham que seria a reação dele? De gratidão ou de obrigação? De gratidão, né? É isso que Deus espera de você. Ele não quer que você faça nada por obrigação. Ele quer que você faça as coisas por gratidão. Porque Jesus verteu seu sangue por você, para que você pudesse ser considerado justo e pudesse abrir o seu coração por Ele. Mas vamos aqui hipotizar. Um versículo aqui importante. Jesus também falando, em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo, a quem me enviaste. Quando você ora, é para você orar, Pai. Abba, Pai. Paizinho. E não Senhor. Deus Altíssimo, Santíssimo, Veneradíssimo Deus. Não, Pai. Se você é filho. Amém? Mas vamos brincar aqui. Isso o outro pastor não fez. O dia seguinte do filho mais velho. O dia seguinte do filho mais velho. O pai está dentro ou fora do coração dele? O que você acha? Depende da reação que ele teve com aquela conversa que ele teve com o pai, né? Todos nós aqui, se você ainda não tem Jesus, hoje é uma linda oportunidade para ter festa no céu, para você abrir o seu coração e falar, Jesus, eu quero te receber no meu coração, eu entendi o que é o Evangelho, e eu quero fazer essa oração para que o Senhor me perdoe, e abra o meu coração para ti, vem fazer morada no meu coração. Isso é sempre dia. Mas são aqueles que já deram esse passo, que estão aqui hoje, que talvez sejam ainda a maioria, não é? Como é que você tem reagido a esse Deus? Ele está realmente dentro do seu coração? Você está vivendo tudo para Ele? E portanto, quando você vai fazer alguma coisa, você faz como obrigação? Ou você já consegue perceber que é por gratidão, por tudo que Ele fez por você? Paulo fala de uma coisa muito forte aqui. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um dia eu estava escutando um podcast, não sei se vocês gostam disso, tem uns podcasts, eu que sempre compartilha comigo, esse eu compartilhei com ela, eu fui na frente, né? Estava um rapaz lá, um pastor, chama João Staub, eu não conhecia,
E também não fala muita ênfase da igreja que ele é, mas ele fala de um relacionamento forte com o Espírito Santo. E aí ele fala uma coisa que um dia, ele já provavelmente tinha conversado com o Douglas, né? O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, não sei se vocês conhecem ou não. Ele tem um podcast e tal, tem uma igreja, lógico, né? E esses podcasts sempre me ensinam muito, né? Porque você conversando, é que nem fazer estágio, você não aprende tudo, né? Mas alguma coisinha lá você sempre traz. Isso aconteceu, me pegou, me impactou. Porque ele disse que um dia ele estava orando a Deus, né? E eu fui muito desafiado com isso. Ele falou: o que o senhor aceita na sua presença? Ele orando a Deus, no momento devocional. E a resposta que ele recebeu foi: só a Cristo. Como assim? O senhor só aceita a Cristo? Só. Então, quer dizer que tudo que eu faço, minhas obras, minhas boas ações, não adiantam nada. 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 Partindo dessa revelação, que para mim faz todo sentido pelos versículos, como esse de Gálatas 2:20, o que eu posso concluir daqui? Que minha nova vida, como Paulo falou, é Cristo. Cristo vive em mim. Então, obra boa é aquela que Cristo faz através de mim. Entende isso? Obra ruim é aquela que eu faço por mim, sem Cristo. Minha experiência a partir disso, e eu queria fechar com isso, eu orando para Deus e falando: Senhor, e agora? O que eu faço? E a resposta que Ele me deu, pessoalmente, foi: ande na minha presença. Só isso. Tão simples quanto isso. Tão profundo quanto isso. Tão difícil quanto isso. Deixar Jesus viver no meu coração, no teu coração. Essa é a resposta de Deus. Olha o Pai dizendo, e essa foi a oração que eu fiz. Fecha teus olhos. Diga ao Pai: Pai, eu quero a Ti, e não os recursos que vêm de Ti. Podemos orar junto isso, em voz alta? Pai, eu quero a Ti, e não os recursos que vêm de Ti. Pai, eu quero a Ti, e não os recursos que vêm de Ti. Pai, me faz desfrutar da Sua presença, desfrutar da Tua paternidade. Eu abro meu coração a Ti. Eu me arrependo de ter buscado coisas diferentes na vida. Coisas que no fundo não me satisfizeram. Investimentos errados, esforço errado, horas gastas em coisas que não me edificaram. Mas como é prazeroso estar na Sua presença, Senhor. Buscar a Sua presença. Logo de manhã, ou na hora de dormir, abrir a Tua palavra, esperar o Senhor falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. Ó Senhor, olha para cada pessoa aqui, Senhor, nós somos muitos aqui nessa manhã, com experiências distintas, diferentes, com experiências distintas também de igreja, de relacionamento contigo, mágoas, preconceitos, Tu sabes todas as coisas, Senhor, resistências. Mas uma coisa eu sei, ó Pai, como nós lemos aqui, o Senhor, como aquele Pai, como nosso Pai Celestial, quer restaurar o relacionamento com cada um dos Teus filhos, Senhor, com cada um daqueles que o Senhor um dia gerou. Todos nós somos criaturas Tuas, Senhor, mas nós queremos ser transformados em Teus filhos, Senhor. Põe em nós, ó Pai, uma vestimenta nova. Mostra a nossa identidade, Senhor. Põe em nós um calçado novo, Senhor, mostrando a nossa dignidade, a dignidade de sermos Seus filhos, Senhor. Termos uma família, nós não somos órfãos, Senhor.
não somos mais órfãos. E dá para nós, ó Pai, um anel nos nossos dedos, para que a gente possa viver com a tua autoridade, Senhor, poder dizer ao inimigo que ele não tem mais poder sobre nós, que todas as armadilhas dele para a nossa vida caiam por terra em nome de Jesus. Nós queremos viver para ti e contigo, e em teu nome, e todas as obras que a gente faça sejam feitas através de ti, para que te honrar a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém.